Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Jovem assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 29 de dezembro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 3 assassinatos no estado. Um crime ocorreu no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.323 assassinatos, sendo 1.809 no interior e 1.514 no Grande Recife. Um homem com cerca de 40 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi encontrado morto a golpes de foice em terras do Engenho Conrado, no sítio de Hilda Correia, à margem da PS-60, no centro em Pojuca. Crime praticado por elementos que arrancaram a mão direita da vítima e essa mão ainda não foi localizada pela polícia. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Laércio de Andrade Lima, de 33 anos de idade, morreu ao bater a motocicleta dele em um carro Voyage em Serra Talhada, no sertão do estado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Por conta de um pneu ter estourado, um carro prata passou para a faixa de contramão na BR-116 em Cabrobó, no sertão do estado, e bateu de frente em uma carreta. O condutor e um passageiro morreram na hora. O carreteiro nada sofreu e os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML em Petrolina. Ainda na BR-116, só que em Salgueiro, também no sertão, um motoqueiro foi atingido por um caminhão e acabou morrendo na hora. Pedro Nunes Macedo tinha 51 anos de idade. Aliás, ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital local e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Um caminhão com placa de São José do Belmonte, que estaria levando uma carga de tomates para a Ceasa, capotou na pista local da BR-101 no Jardim São Paulo, já bem pertinho do centro de abastecimento. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, o motorista já estava sem vida. Denilson Antônio da Silva tinha 44 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Outro acidente fatal aconteceu à altura do quilômetro 92 da BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho, onde um outro caminhão ficou desgovernado, foi para a faixa de contramão e bateu em 3 veículos, passeios e uma motocicleta. Uma mulher ocupante do primeiro veículo foi atingido, morreu na hora, e outros ocupantes ficaram feridos e foram socorridos. O corpo da mulher, cujo nome não foi informado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística sob o comando do perito Dr. Severino Arruda. Um adolescente foi amarrado por populares quando tentava matar a própria mãe grávida, gestante. Ele ainda partiu para cima do pai, que ficou ferido, mas conseguiu dominá-lo com a ajuda do povo. Isso aconteceu no sítio Estivas, em Garanhuns, no agreste do estado. E quando os PM do 9º Batalhão chegaram, o menor infrator estava no chão, amarrado e agressivo ainda contra o efetivo. Os vizinhos chegaram a ser ameaçados e ele, o adolescente, teve que ser algemado e levado para a delegacia. Que menininho danado, esse daí é demais. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um ônibus que fazia a linha UR11 Barra de Jangada foi assaltado na BR-101 Sul, em Prazeres, de Jaboatão dos Guararapes, por um só elemento que, armado de revólver, roubou o dinheiro da renda. Edivaldo José de Bispo, 43 anos, residente na Rua do Curtume, em Goiânia, foi agredido a pauladas por uma pessoa de identidade não informada e foi socorrido aqui no Recife, no Hospital da Restauração. Aleph Fernandes da Silva, de 27 anos, residente em Vitória de Santo Antão, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi trazido para o Hospital da Restauração.
A doméstica Elisângela Maria dos Santos Carvalho da Silva, 39 anos, residente na terceira travessa da Rua Realeza, no bairro de São José, foi agredida com cadeiradas na cabeça por uma pessoa cujo nome não foi informado e ela deu entrada na emergência do HR. A Alexandra Santos da Silva, residente em Olinda, ela foi agredida a pauladas na Avenida José Augusto Moreira, em Casa Caiada, pertinho do Hospital Esperança, por uma pessoa cuja identidade não foi informada e ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Rapaz morre baleado na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Jovem assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Temos amigos que estão sintonizados na Rádio Jornal, os frentistas do Posto BR no Varador em Olinda. Bambam, Gilmar, Lenilson, Flávio e Rafael. No cemitério de Casa Amarela, toda a rapaziada lá. Valéria, administradora lá do cemitério, tá inclusive de férias. Balei, esposo de Carminha. DJ Guedes, Almitra Oroló, Daniel, Marquinhos, Cíntia e Avani. O comissário Sejão da DPCA na Madalena mora em Passarinho, Recife, está sintonizado com a esposa na Rádio Jornal. Sargento Eliezer da Casa de Justiça e Cidadania no Coque. Ele mora no bairro do Arthur Lunguinho, é esposo de Márcia e é pai de Arthur, Jéssica e Priscila. E é amigo do outro sargento Riquinho, também lotado na Casa de Justiça e Cidadania no Coque. Riquinho, que mora no Conjunto Praia do Janga, também onde moram Davi, Fátima e Davi. E o sargento Riquinho é irmão do companheiro da gente, o Tony Sena, que mora no Vasco da Gama. Em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, seu Lourenço, avô de Ailton, que é casado com Merilane e mora no Privenzo Lira, na Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo Paulista. A turma do Independente da Campina do Barreto, inclusive o Sargento Léo e Heriberto do Ouro. Dona Nete é mãe de Márcio do Bambu, que mora na escadaria pertinho da antiga Compesa Nova Descoberta. As irmãs Tuta e Edilza moram em frente à barraca de Santa Cruz de Nova Descoberta. A taxista Zezé está lá no bairro do Pina, num em Ponta de Pedras, e Ana do Lolita em Carne de Vaca, todos sintonizados aqui na Rádio Jornal. O mototaxista, identificado apenas como Lucas, foi agredido a faca peixeira no centro do Cabo de Santo Agostinho por Arlindo Pedro dos Santos, de 27 anos de idade, que foi preso ainda com a arma do crime. O suspeito, ele havia roubado o blusão de uma mulher. O taxista foi tentar impedir e daí foi esfaqueado. Ele foi socorrido no Hospital Mendes Sampaio e o suspeito é encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. Josenildo Maurício da Costa, de 22 anos de idade, foi agredido a facadas na Rua da Olha, na Sapucaia de Fora, em Olinda, pelo vizinho dele, Renildo Cândido da Silva, sendo socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. O prestanista Sandro Cavalcante Félix, 41 anos de idade, residente na travessa da Rua Iracema, em Cruz de Rebouças, em Canaçu, foi baleado na Rua Fredo Vieira de Melo, lá em Cruz de Rebouças. Foi fazer uma cobrança a um tal de Osés e o pagamento foi bala, atingido no peito. O prestanista Sandro Cavalcante Félix foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Cruz de Rebouças. Moisés da Silva Barbosa, de 40 anos, foi baleado na Rua Manuel Dias Carvalho, no bairro São Sebastião, em Surubim, por Fernando Santos de Arruda, que está sendo procurado pela polícia. A vítima foi levada para o hospital local, de onde foi em seguida removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Os aniversariantes de hoje, terça-feira, Edivaldo Pereira da Silva é primo do maqueiro do Hospital Otávio de Freitas, Lula das Malvinas. O taxista Barbosa, o Wellington Barbosa, completando hoje 47 anos. A festa será na Palhoça de Roberto, em Casa Caiada, com a presença, claro, da esposa dele, Márcia, os filhos Vitor e Vinícius e também os amigos do taxista. O taxista Moco, Luiz Bigode, Cotel, os cunhados também vão estar presentes. O pai dele, do Barbosa, seu Louro, e também Mônica Serrote, catadora de cestas básicas, e Catarina, meio metro de língua. O Iveson é neto de Íris, da cidade de Tabajara, em Olinda. O tio do Iveson é o Eduardo Cadeirante.
Edivaldo, completando 48 anos, mora na primeira travessa Quixabas, que fica na Bomba do Metério. Ele é vizinho de Carlos Peroba, do IML Dalva. A mãe do Edivaldo, a esposa, sogra, filho, cunhados, toda a família já reunida. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupércio Nunes, os sargentos Gilberto Matias dos Santos, João Nascimento Santos Barros e Antônio Zenildo da Silva, e a pensionista Maria do Carmo de Souza. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo mais gente sintonizada na Jornal, Ana de Tijucupapo, Goiânia, e o filho Juan em 2 Unidos. Os corredores de Casa Amarela, Boca, Fernando Cuscuz, Diego Coenga, Ben Johnson e também Márcio Fiteiro. Giro do Depósito na Rua Marcílio Dias, na Campina do Barreto, e o pai dele, seu Bilton, no Alto do Pereirinha. A turma da Bodega do Gogó, Tião da Água Mineral, Eduardo do Lanche, Renato Coração de Leão, Adriano da Feijoada do João no Ipicep e Caio do Laboratório Óptico. O comissário aposentado Roberto Jorge está no bairro do Jardim, São Paulo. Os estivadores aposentados, Jurandir do Pina, Davi Camarão, Jorge de Amélia e também Aranha. Joselito Manuel da Silva, de 32 anos de idade, residente na Rua Siqueira Campos, em Xande de Alegria, foi baleado por elemento desconhecido e socorrido na emergência do HR. Everson Tibúcio da Silva, 30 anos, residente na Rua 82, no Maranguapium Paulista, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido no HR. Augusto César de Souza Carneiro, 38 anos, residente na Rua Rui Duarte, na Várzea, ele foi espancado num atacadão na Iputinga por desconhecido e deu entrada no Hospital da Restauração. Rodrigo José do Nascimento, 26 anos, residente na Vila Santa Luzia, na Torre, foi esfaqueado na Rua da Zoada, no Coque, por elemento desconhecido e deu entrada na emergência do HR. Marcos Antônio Amorim de Vasconcelos, 53 anos, residente na Rua Visconde de Araguaia, em Casa Forte, foi espancado por uma pessoa cuja identidade não foi informada e deu entrada na emergência do HR. Lucas Eric da Silva Lima, 26 anos, residente na Rua Rioaba, em Água Fria, foi baleado na coxa direita por um elemento desconhecido e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. No Alto José Bonifácio estão sintonizados na Jornal Tom da Quitanda, Marrocos, a esposa Marinalva, Delson do Açougue e também Severino Bia, aposentado do Tribunal de Contas e mora na Vila dos Comerciários. O comissário Madruga e os filhos Vitor, Neto e Vinícius, da empresa Redutor Segurança Patrimonial e Escolta Armada, que fica no Janga. Paulo e Dona Vitória do Sussuarana Parque, que fica em Paulista. E a rapaziada na Ceasa, toda a turma lá ligada aqui na Jornal, trabalhadores, ambulantes, motoristas, comerciantes e também o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, além do segurança Eziel. Também sintonizados na Jornal, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba em Casa Amarela. Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca estão lá no Sítio dos Pintos, em Dois Irmãos. O médico Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimadas do HR, o diretor do hospital Miguel Arcanjo, o vice-diretor Roberto Natanael, os médicos Severino César, Wellington Brum e todos os amigos lá, Cláudio Torres e o Defonso, assessor de imprensa, e Marquene, que é filho de Dona Terezinha, que mora no Cabo de Santo Agostinho. Toda a turma sintonizada aqui na Rádio Jornal. De plantão na portaria da emergência do HR, os recepcionistas Marcos Eider de Ouro Preto, Rosiane, Cristina, Sandra, Leila, Socorro, Valéria, Maria José, Jéssica, Iris, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho da barraca de Santa Cruz, em Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Jangue. Os vigilantes, Josias Marcílio e Isaías do Alto José Bonifácio. José Veríssimo da Silva, de 52 anos, residente na Rua Projetada, em Palmares, sofreu um acidente de bicicleta, ficou muito machucado e foi socorrido na emergência do HR. Edson José Barros Prado Nascimento, 24 anos, residente na Praça Joaquim Batista, em Pombos, ele ficou muito machucado, vítima de um capotamento e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Agradecendo nossos amigos operadores aqui da Rádio Jornal,
Big Alves, Guto César do Pedala Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Aldo Leite e também a Vanildo Cerqueira, que está aqui no Bandeira 2 comandando, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Super Manhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Adilson Ferreira da Silva, de 36 anos, residente na rua Sapucarana, Itapsuma, pedalava a bicicleta e foi atropelado por um carro não identificado, sendo socorrido na emergência do HR. Ricardo Vitor de Lima Ramos, 19 anos, residente na rua Barão de Souza Leão, em Boa Viagem. Ele trafegava de motocicleta pelo Pina e foi atropelado por um ônibus, sendo socorrido na emergência do Hospital da Restauração. João Cassiano Pires Filho, 50 anos, residente na rua Jornalista Murilo Guedes, no Engenho do Meio, foi socorrido na emergência do HR, muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Agora no Recife, Vanildo Cerqueira, são 6 horas e 58 minutos. Rapaz morre baleado na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Denilson da Silva Braz, de 27 anos, um rapaz de profissão não informada, residente na primeira travessa da rua Boa Esperança, comunidade Padre Roma, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado a bala pertinho da residência dele por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados, e ele, Denilson, ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Meirique Rayan Araújo Lima, com 19 anos, residente na rua Lima, no bairro de Passarinho, em Olinda, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 5h40 da tarde, na Avenida Concrisa, em frente à Igreja Batista, no bairro de Passarinho, só na área do Recife. Ele foi morto por desconhecidos e, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas, e o que pode ter sido a motivação do assassinato. Inclusive, ele ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Ele havia passado um ano morando no interior e voltou para residir com a mamãe dele há cerca de 2 semanas e acabou sendo assassinado. O corpo foi removido da UPA de Nova Descoberta para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.